Virar a chavinha aqui, falar de saúde. Dr. Wilson Jacob já está por aqui. Seja bem-vindo, doutor, mais uma vez. Obrigado, boa tarde. Boa tarde, a gente agradece sempre. Tema de hoje, ó, já está aqui na tela: trombofilia, infertilidade, gestação. Vamos desmistificar tudo, né, doutor? Com certeza, Samara. Muito importante o tema. Então existe uma confusãozinha para o leigo, a relação entre trombose e trombofilia. Verdade. Né? Até o nome é meio parecido, a gente acha que pode ser a mesma coisa, mas trombose e trombofilia tem alguma coisa a ver? Em comum, isso. As pacientes trombofílicas podem ter trombose, mas nem toda paciente que tem trombose, ela é trombofílica. Olha! Então, o que é a trombose? A trombose é um acúmulo de coágulos dentro de uma veia ou de uma artéria que pode obstruir parcial ou total essa veia. E esse coágulo, inclusive, que fica mais perigoso quando ele se desloca para o pulmão ou para o cérebro. Olha, né? só. Aí chama êmbolo. Então essa é a trombose. Geralmente a trombose ela é de membro inferior e ela pode se deslocar do membro inferior, tanto para o pulmão como para o cérebro. Agora, a trombofilia são doenças que podem ser adquirida e herdada na parte genética da família, que provocam trombose. Eu ia até perguntar justamente isso, se a mulher, no caso, ela já nasce com o problema ou se também pode desenvolver ao longo da vida. Isso. A maior frequência é nascer já com alteração, uma mutação na parte do sangue que faz com que esse sangue produza mais coágulos e acaba formando uma trombose. Esse é o mais frequente. Perfeito. Mas ela pode adquirir durante a sua vida também. Olha, né? De que maneira, doutor? Então, o muito comum agora, nessa epidemia que nós tivemos do Covid, né? Lembra que eles pediam um exame chamado dedímero? Sim. O dedímero é justamente para isso, é para ver se o sangue está muito coagulado. Olha. Tá? Então, algumas doenças, elas provocam trombofilia. Tá? Doença infecciosa grave, ela pode provocar trombofilia. Olha só. Pode provocar trombose. Tá? Pode provocar trombose, desculpa. Então, por exemplo, o Covid pode provocar trombose, a dengue pode provocar trombose, que é um acúmulo de sangue numa veia ou numa artéria, obstruindo essa artéria ou essa veia, né? Podendo se deslocar para o pulmão, para o cérebro. Essa é a trombose. Agora, ela pode ser adquirida através de algumas doenças ou de intoxicações medicamentosa, através de hormônios, principalmente o estrógeno, a pílula anticoncepcional, o tabagismo, a vida sedentária, tudo aquilo que a gente fala aqui no programa sempre, é muito importante porque previne trombose também. Sim, essa relação com o anticoncepcional é até muito frequente, essa dúvida aqui entre a mulherada, né, doutor? Isso, inclusive a gente quando vai prescrever hoje anticoncepcional, a gente tem um cuidado de pedir alguns exames para ver se essa paciente não tem alguma trombofilia, ou adquirida ou herdada. Esse tipo de paciente não pode tomar anticoncepcional à base de estrógeno. Perfeito. Nem na época da menopausa também fazer reposição hormonal com estrógeno. Só pode ser usada a progesterona. E como que, uma vez que a paciente, no caso, né, vai até a consulta, como que é feito esse diagnóstico, doutor? São vários exames ou vem de um questionário mesmo de família? Sua mãe teve? Como que foi? Então, o diagnóstico é assim, trombofilia não dá sintoma. O sintoma que dá é a trombose. Né? Quando você tem trombofilia, se você tiver uma trombose, você vai ter um sintoma da trombose. Qual que é o sintoma da trombose? Geralmente a trombose é no membro inferior, então vai ter um inchaço na perna, uma dor, um calor local, né? Vai ficar vermelho. Isso é o sintoma da trombose. Perfeito. Tá? Mas a trombofilia em si, a paciente não tem sintomatologia nenhuma. Olha só. Tá? Então ela tem o quê? Nós temos que tirar o quê da paciente? A história da paciente, a anamnese dela, os antecedentes maternos, antecedentes familiares. Se na família não tem algum caso de pessoas que teve um infarto antes dos 50 anos, que teve um AVC antes dos 50 anos, que não tem aborto de repetição na família. Então, são fatos assim que antecedentes que a gente tem que tirar e se tiver, a gente tem que procurar a trombofilia. Isso tudo conta, né? E um dado muito importante que a gente valoriza muito, as mães, os antecedentes maternos da mãe. Olha. Principalmente em termos de gestação. Se ela teve mais de um aborto. De um aborto até um aborto a gente considera mais. Quando tem 2, 3 abortos, tem que investigar a trombofilia. Quando a mãe passou por um problema de uma pré-eclâmpsia, de uma eclâmpsia, tem que investigar a trombofilia.
Tudo isso tem que ser conversado, né? É importante passar essas informações. Isso. Doutor, a trombofilia tem alguma relação com infertilidade? Então, se você considerar que os abortos é infertilidade, sim. Né? Então, o abortamento ele tem uma relação direta com a trombofilia. Porque as pacientes que perdem 1, 2, 3 bebês e você investiga, na maioria das vezes elas têm uma trombofilia. Olha. Porque o sangue, na verdade, num processo muito leigo, a gente fala o sangue da paciente trombofílica, ele é um pouquinho mais grosso. E ele não dá uma sustentação boa para o endométrio, ele não leva muito oxigênio, muito alimento para o endométrio, para o bebê não implantar, para o bebê implantar direito. Ele vai receber pouco oxigênio, pouco alimento, isso pode não dar uma estrutura para esse bebê continuar recebendo alimento, oxigênio, isso pode provocar um aborto. Entendi. Então, essa seria aí uma possível relação. As pacientes que são inférteis por aborto de repetição têm que investigar a trombofilia. Perfeito. E quando essa paciente já está gestante, né? Quais são os fatores de risco e qual a relação também aí no caso da trombofilia na gestação? Quais os perigos disso? Se a paciente chegou, ela já sabia que tem a trombofilia, já está usando a enoxaparina, que é o medicamento que ela tem que usar diária. A gestação inteira? A gestação toda. Olha! Uma injeçãozinha diária. O melhor horário para tomar é na hora que ela vai descansar, vai dormir, né? Que ela vai estar em repouso. É mais tranquilo. Agora, muitas vezes a paciente chega grávida e não foi feito o diagnóstico. Olha Aí você só. tem que o quê? Fazer o diagnóstico através dos antecedentes, já entrar com o medicamento, pedir os exames e esperar sair esses exames, né? Mas tem riscos. Riscos, se você não está tomando, é de aborto, de pré-eclâmpsia, Olha. de retardo de crescimento intrauterino, o risco de uma trombose placentária que pode perder o bebê em qualquer época da gravidez. Então é muito perigoso. Casos de paciente que perde o bebê na véspera do parto. Não acredito. Tem muitos casos. E Entendeu? quando a gente fala também no caso da trombofilia, né? Da mulher gestante e tudo mais. E no pós, doutor? Ela ganhou neném. Como depois ela tem algum problema? Tem que ter acompanhamento? O pós é pior para a mãe, Olha. porque o pós aumenta muito a taxa hormonal, principalmente do estrógeno no pós-parto. Até 42 dias pós-parto, a gente tem que continuar com o medicamento, com uma injeçãozinha para afinar o sangue. Depois de 42 dias, vai depender do grau de trombofilia que ela tem. Tem trombofilia mais leve, mais grave. Então, as mais graves, às vezes ela tem que tomar um anticoagulante o resto da vida. Olha só, o resto da vida. Então tá aí, mulherada, a gente tá aqui acendendo esse alerta, viu? Se você sabe que tem algum histórico na família, já pergunta pra mãe aí também, pra avó, pra tia, que é muito importante investigar, né, doutor? É importante. O antecedente familiar é de suma importância no diagnóstico da trombofilia. Com certeza. Olha, uma pausa aqui no nosso bate-papo. Daqui a pouquinho tem muito mais ainda sobre esse assunto para você. Aproveita o intervalo para você mandar sua dúvida também. Dr. Wilson Jacob e eu voltamos daqui a pouquinho, tá? Tá só começando. Estamos de volta hoje falando de trombofilia e quanto é importante você ficar de olho, viu? Principalmente porque pode ser hereditário o problema, né, doutor? Na maioria das vezes é hereditário. Já vou voltar aqui, doutor. Tem uma telespectadora lá de Ourinhos, a Luciana. Vou ver se o pessoal de casa consegue ouvir aqui a pergunta dela, ó. Oi, Samara, boa tarde. Eu sou a Luciana aqui de Ourinhos, Samara. Eu tive pré-eclâmpsia e minha mãe também faleceu aos 48 anos de AVC, tive pré-eclâmpsia. Será que eu tenho o que o doutor está falando? Porque meu médico não investigou isso. E ela disse mais, doutor, ó. Ela disse assim? E antes dessa gestação que eu tive pré-eclâmpsia, eu tive 2 abortos, tive cisto de ovário. Então, queria saber do doutor aí se eu posso... E aí, doutor, todo esse relato a Luciana dela. tem aí um prognóstico bem forte, né? Uma chance bem grande de ter trombofilia. Porque ela teve 2 abortos, a mãe dela teve um AVC com 48 anos, super jovem, né? Provavelmente um AVC isquêmico. E depois ela teve uma gestação, mas teve uma pré-eclâmpsia. Quer dizer, são tudo complicações de quem tem provavelmente um gene mutado, né? Porque a mãe dela teve, ela está tendo, quer dizer, provavelmente é uma trombofilia herdada da mãe, né? Então tem que investigar. Tem que investigar. Ou procura
um hematologista, né, para fazer investigação, ou um ginecologista que trabalhe com alto risco para trombofilia. Perfeito. Olha, a Karine tá com um depoimento aqui que eu achei bem interessante também, doutor. Ela falou que a mãe dela teve, inclusive, trombofilia. Ela falou que ela já é mãe, não teve nenhum problema, mas que ela quer engravidar de novo, mas ela tem medo. Então, numa primeira gestação, ela não teve problemas, mas numa segunda ela pode ter? Pode acontecer. Pode. Olha. A gente tem visto isso, Samara, muito frequentemente, quando a paciente é mais jovem, tem 25, 30 anos e tem um bebê. Se ela tem uma trombofilia leve, isso não é muito fator para prejudicar a gravidez dela. Mas quando ela passa dos 35 anos, parece que o sangue da mulher fica mais grosso e soma a trombofilia leve que ela tem, ou de repente, às vezes, ela pode adquirir uma outra trombofilia também nesse espaço de tempo, aí ela pode perder o bebê. Ah, então esse fator da idade também é importante. Muito importante. Então, ela tem que avaliar bem e, se for necessário, fazer o tratamento. Perfeito. Então, bora lá. Se você não teve na primeira gestação, tem que cuidar, né? Para na segunda não ter nenhum problema também. Boa tarde, Samara. Sou Elaine de Buritama. Beijo. Ela tá falando, doutor, que ela toma injeção anticoncepcional. Ela quer saber se ela pode chegar a ter trombofilia, porque ela sente muita cólica. Ela tá perguntando se é normal. Mas na família dela ninguém tem. Não, a cólica não. O que é importante para nós, quando a gente pesquisa no consultório, na anamnese da paciente que faz uso de hormônio, que fez uso de hormônio há muito tempo, quando ela usava hormônio, se ela tem dor de cabeça ou se ela tem dor nas pernas. Olha. Então, são dois sintomas que as mulheres que tomam pílula e começam a ter dor de cabeça e dor nas pernas, a partir do momento que começou a usar a pílula, essas pacientes têm que tomar cuidado com a pílula, com o hormônio e pesquisar a trombofilia. Perfeito. Então, sempre aqui acendendo o alerta. Olha só, trombofilia e reprodução assistida, doutor. Tem de alguma maneira, tem alguma relação? A mulher pode engravidar com a reprodução assistida, mesmo tendo problema de trombofilia na família? Então, nós, na reprodução assistida, a gente faz um mapeamento de todas as doenças possíveis de trombofilia, todas as trombofilias possíveis que a paciente pode ter do lado materno ou lado paterno. Por quê? Porque não é justo você tratar uma paciente, fazer uma reprodução, fazer uma fertilização, ela engravidar e depois ela perder o bebê por isso, né? Por um aborto, perder de 6 meses, de 8 meses, às vezes até na véspera do parto se perde o bebê, por uma trombose placentária. Então a gente tem por rotina na nossa clínica de tratar todas as trombofilias, às vezes com menos dose, às vezes com mais dose de enoxaparina, para fazer com que essa paciente chegue a ter esse bebê de 9 meses, né? Que esse bebê chegue em casa, né? É verdade. Doutora, então, antes, a mulher que de repente ela se planeja para isso, né? Olha, vou engravidar. Então, antes já pode começar a fazer esse tratamento, não precisa esperar engravidar. Deve começar antes. Perfeito. Se ela tem alguma trombofilia importante, a gente, além de fazer o diagnóstico, a gente faz a estratégia de tratamento, encaminha para o hematologista consentir com o nosso tratamento. Aí, a partir daí, a gente libera a paciente para engravidar, mas ela começa a tomar o medicamento antes de engravidar. Olha só. Doutor, tem uma pergunta aqui que eu achei interessante. Vamos ver se faz sentido aqui. Olha, a Ellen está dizendo que quando ela menstrua, ela tem um fluxo muito intenso, né, aí da menstruação. Se pode ser sinal de alguma coisa de trombose ou trombofilia. O fluxo da menstruação tem alguma relação, doutor? Não, às vezes quando ela tem fluxo com muitos coágulos, né? Então tem que ver como é que era a menstruação dela antes, como é que agora, se houve uma mudança, né? Nesse percurso aí, de 6 meses para cá começou a aumentar, começou a aparecer mais coágulos, né? Então tudo isso é importante a gente pesquisar. Perfeito. A Maristela Rodrigues quer saber onde fica a clínica do doutor. Olha só, fica em Presidente Prudente, né, doutor? Fert Embrio. Coloca aqui na tela para mim, por favor, os contatos. Muitas perguntinhas chegando. Olha só, a Marina quer saber se pode acontecer alguma coisa com o bebê quando a mãe tem trombofilia. Aconteceria alguma coisa com o bebê, doutor? Não, o bebê não. Se o bebê chegar a nascer vivo, né, depois não tem mais nenhum risco para ele em termos de saúde, né? A única, vamos dizer assim, ele pode herdar o gene. Se for uma trombofilia herdada, ele pode nascer com esse gene, né?
que Perfeito. futuramente, se for uma mulher, tem que tomar mais cuidado, né? Então, de tudo que a gente falou aqui hoje, fazendo um resumão, doutor, é muito importante o diagnóstico e o tratamento justamente para prevenir, para preservar a saúde da mãe e para prevenir também, né, que não tenha um aborto. Não ter um desfecho desfavorável, né? Principalmente para quem faz um investimento alto para ter um bebê, né? Que nem uma fertilização in vitro, né? Então, a gente tem que tratar essas pacientes, não podemos ficar assistindo, sabe, a paciente ter alguma coisa, mesmo que for uma trombofilia leve, às vezes não existe um consenso dentro da medicina, principalmente entre os hematologistas, de tratar toda a trombofilia. As leves normalmente não se trata, mas a gente tem, por questão de protocolo da nossa clínica, de valorizar essas pacientes, mesmo com trombofilia leve, porque a gente tem assistido muitas pacientes que vêm de outros colegas com esse tipo de trombofilia mais leve, que às vezes vêm com 2, 3 abortos e não se valoriza muito, sabe? Olha só, tá vendo? Então, vamos ficar alertas. A última perguntinha, tá? Que não dá mais tempo. Olha, nossa telespectadora não deixou aqui o nominho, doutor, mas ela tá falando o seguinte, que ela tá gestante de 7 meses e ela tá falando o seguinte, que ela tá com muito inchaço nas pernas, muito cansaço, dores de cabeça, se ela deve se preocupar em relação à trombofilia. Ah, com certeza. Ela tem que fazer uma investigação, 7 né? meses já, né, doutor? Então, agora é a fase de risco, né? Olha. Então, ela tem que investigar. Se tiver... Ela mandou, Raquel, o nome dela. Beijo, obrigada pela participação. Não dá mais tempo, mais alguma coisa, doutora, acrescentar? Não, acho que é isso, né? Acho que é isso. Que Muito a importante que a trombofilia, gente falou aqui hoje. a trombofilia é uma doença que provoca trombose, né? Entendeu? E a trombose pode não ser só trombofilia, pode ser outras doenças. Um câncer pode dar trombose, fumar demais, falta de atividade física, a obesidade, sobrepeso, tudo isso pode ter uma chance maior de ter uma trombose. E a gente sempre abre o espaço, né, para fazer um alerta para você procurar investigar, né, doutor? Porque tá aí, prevenção sempre, né? Justamente, Perfeito. Prevenção, até a próxima, então. Até a próxima. Olha,